Pode sentar, irmãos. Nós vamos pedir para alguns sentarem e outros ficarem de pé. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, por favor, vocês poderiam ficar de pé para nós conhecermos vocês? Opa, irmão Rui aqui. Aqui, o irmão. Tem mais família aqui atrás. Samuel não, outro irmão lá atrás. Por favor, irmãos, vamos cumprimentar esses irmãos. Vamos dar um abraço neles. Alegria. Opa! Sim, irmão de Divinópolis. Aqui está. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Aqui no meio tem cadeiras vazias. Se alguém quiser vir para frente, aqui tem lugares, tem cadeiras vazias. Nós estamos nos preparando para o retiro de famílias, que vai ser no período de carnaval. E nós gostaríamos que todos vocês se empenhassem a participar desse retiro. Mediante esta palavra de exortação que nós recebemos do Tadeu agora, sobre os últimos dias, nós queremos nos empenhar em pregar o Evangelho. Nós queremos nos dedicar e anunciar as boas novas do Senhor, porque nós cremos de fato que estamos próximos dos últimos dias. Estamos próximos do fim dos dias ou do fim dos tempos. Então é muito importante que nós nos dediquemos a pregar a palavra do Senhor. É muito importante que nós direcionemos o nosso coração para a pregação do Evangelho, porque nós sabemos que os dias não serão fáceis no final dos tempos, e é muito importante que nós nos dediquemos a pregar o Evangelho. Então, se organize. Se houver qualquer dificuldade financeira, não deixe a dificuldade financeira te impedir de participar do encontro. Pode nos procurar, procure os pastores e nós vamos acertar a situação para você não deixar de participar. Nós insistimos que a situação financeira não venha a ser um empecilho para qualquer pessoa deixar de participar. Então, todos vocês são convidados a participar desse encontro de famílias que nós consideramos importante para aquilo que o Senhor está nos direcionando nesse ano de 2020. Temos orado aqui de segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 21 horas. Tem sido tempos maravilhosos, momentos muito importantes de oração, de louvor, de adoração. Temos experimentado muito da graça e da presença do Senhor. Então, venha aquecer com a gente. Vem jejuar com a gente também durante a semana, né? Vamos estar preparando o coração para esses dias. Amém? Amém? Muito bom. O que você lembra da ministração do Tony da semana passada, assim? Qual foi a expressão que ficou guardada no seu coração? Fala aí. Facilita as coisas. Está rindo por quê, Renato? Renato está ali rindo. Daniel está rindo. Vocês estão rindo, né? Facilita as coisas. Alguém lembra de alguma outra expressão? Que Jesus é que tem que ficar satisfeito com a obra dele na minha vida. Então, se ele fica satisfeito, então a obra dele está caminhando. Primazia. Fazer algo para surpreender Jesus. Muito bom. E eu saí daqui, fui almoçar com alguns irmãos, aquele calor ao redor de uma piscina, né? E aí os irmãos resolveram facilitar a vida do João. Cadê o João? Estava um calor enorme, né? Domingo.
Mediante o calor, os irmãos pegaram João e jogaram na piscina. Falando, vamos facilitar a vida do irmão, né? Como eles tinham jogado o Cido também na piscina e a camisa do Cido ficou toda molhada. Vocês conhecem o Cido, né? Conhece o Cido? Aquele irmão grandão. Pegaram a camisa do Cido molhada e jogaram no telhado de 2 metros de altura para secar. Facilitando a vida do Cido. Então facilitar é ir além disso, né, Melissa? Então, a Tânia está aplicando a palavra. Nesse caso, eles deviam ter dado a primazia para os mais velhos, né? Mas eu nem disse que foram os mais jovens. Tudo bem. Então, o Tony nos exortou para que facilitássemos. E eu estava junto com os irmãos orando na quarta-feira, junto com o presbitério, e nós estávamos orando e perguntando para Deus como que nós iríamos dar continuidade a essa palavra. E veio muito forte no meu coração sobre a importância de nós facilitarmos para Deus. Então, a irmã aqui estava falando sobre surpreendermos a Jesus com as nossas atitudes. E, de fato, nós precisamos estar atentos para, de alguma forma, nós facilitarmos aquilo que Deus está fazendo, colaborarmos com aquilo que Deus está agindo na terra. Nós lançamos um propósito aqui no ano passado e nós continuamos em busca de um só propósito, um só coração e uma só mente. E nós parafraseamos alguns versículos que diz assim: e eu lhes darei um só coração, uma só mente, um só propósito, a fim de que amem com o amor reverente para sempre, para o seu bem e o bem de seus filhos no futuro, bem de seus filhos no futuro, e sejam em tudo segundo Cristo. Então nós nos baseamos em Romanos 15, Jeremias 32, Filipenses 2 e 1 Coríntios 1. Então o Senhor tem nos chamado para ser um. Nós temos recebido com muita reverência, como diz esse versículo, a incumbência de sermos um, de caminharmos em unidade. E nós entendemos que ser um e caminhar em unidade é diferente de unanimidade. Nós não pregamos unanimidade. Nós não cremos que precisamos ter unanimidade. O que nós cremos é que nós precisamos de unidade. Que nós precisamos ser um na diversidade. Porque é isso que o Espírito Santo faz. É dessa forma que o Espírito Santo trabalha. É assim que o Espírito Santo faz as coisas. Então eu preciso ter um coração com o Senhor. Eu preciso ter um coração com o Espírito Santo. Eu preciso ter um coração com o chamado de Deus para esta congregação. É muito importante que nós venhamos a discernir aquilo que Deus está fazendo. Para quê? Para que nós possamos contribuir com o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo, é isso? Então eu vou caminhar nessa direção, porque é isso que Deus está fazendo. Eu penso outra coisa, eu entendo outra coisa, mas não importa. Importa é o que Deus está fazendo. E eu gostaria que nós pensássemos que ter um só coração é um treinamento. Deus nos leva a treinar a ter um só coração. Por quê? Porque para eu facilitar, eu preciso aprender a facilitar. Eu preciso aprender a discernir. Eu preciso aprender a enxergar. Eu preciso aprender a identificar o que Deus está fazendo.
Quando eu não identifico o que Deus está fazendo, eu não correspondo. Então eu não consigo corresponder porque eu não estou enxergando. Então eu preciso pedir a Deus que abra os olhos do meu entendimento. Abra sua Bíblia comigo em é Provérbios, capítulo 4. São versículos bem conhecidos, mas eu acredito que nós precisamos ler sempre. Por isso nós insistimos na leitura da Bíblia todos os anos, e ler a Bíblia sempre. Não cumpra só a tabela, vá além da tabela. Leia muito, leia sempre a Bíblia. Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Tem Bíblia que fala assim: acima de tudo, ou sobre tudo que tens que guardar, ou a coisa mais importante que você tem para guardar, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não permita que seus pés sigam o mal. Então, Salomão está falando sobre nós guardarmos o nosso coração. E uma das maneiras de nós guardarmos o nosso coração é nós nos desviarmos de conversas tolas, conversas frívolas, conversas que enfraquecem a fé, conversas que distraem a nossa alma. Precisamos tomar cuidado para não desviar do caminho reto. E nós desviamos do caminho reto quando nós não guardamos o nosso coração. Então, o coração do homem, ele é enganoso. Por que o coração do homem é enganoso? Porque ele se firma ou se afirma em certezas e convicções que são confrontadas quando Deus está agindo e eu estou andando em outra direção. Quando Deus está falando e eu estou fixado em outra coisa, eu estou prestando atenção em outra coisa, mas espera aí, Deus está falando isso. Não, mas eu entendo isso, eu acho que é desse jeito. O coração do homem é enganoso, o meu coração e o seu coração são enganosos. Os nossos corações, eles são enganosos. É perigoso, temos que tomar cuidado. Nós precisamos do corpo, nós precisamos uns dos outros para o bem de nossos filhos, para o futuro da nossa família. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos navegar na mesma direção que o rio do Senhor está indo. Quando nós não fazemos isso, claro, vamos sofrer consequências. Marcos capítulo 10. Eu anotei Marcos 10, mas eu não anotei o versículo. Então vocês ouçam com fé que eu vou falar a verdade. Eu lhes digo a verdade, disse Jesus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. 10, 15. Ok. Fica entre o 14 e 15, tá bom? 10, 14, 15, 10, 15. Então, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Como que é uma criança? Eu estava olhando as crianças lá na piscina. Uma discordava da outra, mas não saía da brincadeira. Uma não gostava do que a outra estava fazendo, mas elas não saíam da brincadeira. Elas continuavam na brincadeira. E os adultos, né, Renato, que estavam na piscina, falavam assim para ela: não, chega, eu não quero mais. E elas falaram assim: eu quero mais.
E os adultos falavam, para. E elas falavam, não, nós queremos mais. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai poder entrar nele. E a criança levou uma bronca, chamaram a atenção dela. E ela ficou lá, firme. Segundos depois, rindo e brincando como se nada tivesse acontecido. Uma irmã teve uma visão domingo passado. Enquanto nós adorávamos a Deus, os anjos do Senhor estavam dançando aqui na frente. Meio que parecia, na visão dela, que eles estavam brincando. Não saia da brincadeira, irmão. Não saia da brincadeira. Não pega a sua bola e vai embora. Fica na brincadeira. Entra na roda. Sai da roda não. Não fica à margem não. Fica na roda. Eu não quero brincar dessa brincadeira. Uma criança dura 2 segundos. Quando ela vê que todos os outros estão brincando, ela entra na brincadeira. Ela não perde tempo. Porque ela não está preocupada com o que ela está pensando. Ela não está preocupada com o que ela está sentindo. Ela não quer ficar fora do que ela está vendo. Ela quer ficar junto com aquilo que ela está vendo. Então eu queria que nós analisássemos alguns quadros. Queria que você prestasse atenção. Queria que você estivesse com o seu coração bem aberto e não tirasse nenhuma conclusão precipitada. Aguenta aí. Talvez eu vou falar algumas coisas no início que pode te assustar, mas fica firme. Ano passado nós tivemos, ano retrasado, né? Nós tivemos as eleições presidenciais do Brasil. Calma. E ano passado também, no final do ano, no último mês, nós recebemos um egípcio e um judeu. Como pode o egípcio e o judeu estarem juntos no mesmo ambiente? Quem é que pode fazer isso, né? E o egípcio se chama David Damian, mora no Canadá. E o judeu é o Asher, que os irmãos aqui já conhecem. E esse irmão egípcio, ele falou um negócio que nós precisamos pensar. E ele estava falando sobre a terceira praga que Deus enviou no Egito. E a terceira praga que Deus enviou no Egito foi quando Arão levantou a sua vara e toda a poeira que se movia sobre a terra naqueles dias ali no Egito se tornou em piolho. E os magos contratados por Faraó olharam aquilo, ficaram impressionados com aquilo, ficaram horrorizados com aquilo que estava acontecendo no Egito. E eles falaram para Faraó assim: isso não é outra coisa senão o dedo de Deus. Isso não é outra coisa senão o dedo de Deus. Os magos do Egito estavam entendendo que o dedo de Deus estava sobre o Egito naquele momento. E eles ficaram aterrorizados. Eles entraram em temor. Mas o que isso tem a ver com as eleições brasileiras? Esse irmão falou o seguinte: o que está acontecendo no Brasil é o dedo de Deus. Como pode um homem com 7 segundos de televisão ganhar as eleições? 7 segundos de televisão ganhar as eleições? Humanamente falando, isso é possível? Humanamente falando, dá para acontecer isso? Nós precisamos entender que isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Isso não tem a ver com A ou B, isso não tem a ver com esquerda, isso não tem a ver com direita, isso tem a ver com o que Deus quer fazer no Brasil. Isso tem a ver com o que Deus quer, eu vou repetir, fazer no Brasil.
O que Deus quer fazer através da igreja, o que Deus quer ensinar para a igreja, o que Deus quer ensinar para nós. Eu queria fazer uma outra pergunta dentro desse quadro. É possível 4 congregações distintas, diferentes uma das outras, dentro dessas 4 congregações que se dividiram, brigaram por carnalidade e se separaram? Eu queria fazer a pergunta: é possível essas 4 congregações, humanamente falando, se juntar novamente? Irmãos, é possível, Zé Carlos? É possível, Haroldo? Não é possível. É possível, Gabriel? Não é possível. 4 congregações completamente diferentes se juntar e começar a andar junto, formar uma administração financeira. Dinheiro é a raiz de todos os males, né? Tem uma administração financeira. O que está acontecendo aqui é o dedo de Deus. O que está acontecendo nessa congregação é o dedo de Deus. O que está acontecendo, irmão, vamos louvar a Deus. Louva a Deus. Aplaude a Jesus. Isso é o dedo de Deus. Então, se o dedo de Deus está nesse negócio, eu preciso tomar cuidado. Coisa que Faraó não entendeu. Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Guarda isso que eu estou falando. Deus endureceu o coração de Faraó. Um dia Haroldo pregou aqui, acho que Haroldo pregou, sobre os corações, né? Quando eu endureço o meu coração, quando Deus endurece o coração e quando o coração se endurece. Você pregou aqui? Talvez sim, né? Talvez na terça-feira. É muito sério. Deus endureceu o coração de Faraó. Teve uma hora que Faraó endureceu o seu próprio coração. E teve outra hora que o coração de Faraó se endureceu. Então nós precisamos prestar atenção nessas coisas. Nós precisamos tomar cuidado. O segundo quadro que eu queria que nós pensássemos foi quando Deus chamou a Abraão. Eu também ouvi isso desses irmãos em dezembro. Deus chamou Abraão e falou com Abraão sobre ter uma grande família, formar uma nação, ir para uma nova terra, e ofereceu para Abraão uma promessa. E aí, Abraão ficou ansioso pelo filho. Abraão ficou focado em ter o filho. Abraão queria ter um filho. E Sara também queria dar um filho para Abraão. Mas tinha uma coisa, que Deus estava trabalhando em Abraão. Deus estava trabalhando no coração de Abraão. Deus estava alargando o coração de Abraão. Por quê? Porque Deus não queria dar um filho para Abraão simplesmente aumentar a sua família. Mas Deus queria que Abraão entendesse que Ele estava chamando Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Deus estava chamando Abraão para começar uma nova nação, para abençoar todas as nações da terra. Deus queria que Abraão entendesse que Ele levaria Abraão para uma terra, porque Deus queria atingir, alcançar toda a terra. Então Deus queria que o coração de Abraão fosse alargado. Deus queria que o coração de Abraão fosse estendido. O coração de Abraão precisaria ir além da sua família. O coração de Abraão precisaria ir além do seu bairro, além da sua nação. O coração de Abraão precisava estar dilatado suficientemente para alcançar todas as famílias da terra. Então, quando Deus
nos chama para fazer alguma coisa, a primeira coisa que nós precisamos ter é um coração cheio daquilo que Deus quer. É um coração cheio daquilo que Deus sente, cheio daquilo que Ele pensa, cheio daquilo que Ele está vendo, cheio daquilo que Ele deseja, que Ele anseia fazer. Então nós precisamos vigiar e nós precisamos patrulhar o nosso coração para percebermos, para discernirmos. O nosso coração está cheio de quê? O nosso coração está cheio de quê? De que o nosso coração está cheio? Então nós precisamos, de fato, ter os nossos corações cheios daquilo que Deus quer fazer na terra. O terceiro quadro que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que nós parássemos para pensar, foi quando Deus conduziu o povo no deserto até a terra prometida. Quando eles chegaram diante da porta da terra prometida ou da terra de Canaã, foi separado um homem de cada tribo. 12 homens foram separados para espiar a terra. Durante 40 dias, aqueles homens andaram por aquela terra, estudaram aquela terra, analisaram aquela terra, olharam para as pessoas que moravam naquela terra, voltaram e apresentaram um relatório que fez com que o povo não quisesse entrar naquela terra. O coração do povo esfriou. 10 homens tiveram seus corações cheios da adversidade, cheios da dificuldade. Os 10 homens, o coração deles, estavam cheios dos empecilhos, dos pormenores aos olhos de Deus. Mas 2 homens falaram assim: entremos por essa cidade, conquistemos essa cidade, fazemos desses gigantes como pão para nós, e Deus vai nos dar essa cidade. Mas isso não encheu o coração dos milhares daquelas pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas, junto com esses 10, não quiseram entrar naquela terra. Eles não quiseram. Eles não corresponderam com o que Deus queria fazer. Eu queria perguntar para você: você acha que Deus odiou aquele povo por causa disso? Não. Deus desamparou aquele povo por causa disso? Não. Deus se fez esquecer daquele povo enquanto eles estavam ali no deserto? Não. Não. Mas Deus podia usar aquele povo para aquilo que Ele queria fazer naquele momento? Podia? Não podia. Não podia. Por quê? Por quê? Porque eles não quiseram. O coração deles estava cheio de outras coisas. O coração deles estava inclinado para outras coisas. Deus não deixou de dar água. Deus não deixou de dar comida. Deus não deixou de dar roupa, porque a roupa deles não se gastaram. Tadeu lá ia ficar desempregado, não ia ter trabalho para Tadeu, porque os sapatos deles não gastavam. As mulheres não abortavam. Esse povo que não quis corresponder com Deus. O coração deles estava inclinado para outra coisa. Então, quando o meu coração não está inclinado para aquilo que Deus quer fazer, Deus não vai poder me usar. Deus não vai poder fazer aquilo que Ele gostaria de fazer através de mim. Mas Deus não vai deixar de me amar. Deus não vai deixar de cuidar de mim. Deus não vai deixar de me prover. Que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Mas infelizmente, aquilo para o qual Deus poderia me usar, aquilo para o qual Deus queria me usar,
Deus não vai poder. Porque o meu coração está inclinado para outras coisas. O meu coração aponta para outro caminho. E daí eu não consigo ser um só coração com Deus. Eu não consigo ser um só coração com os irmãos. Por quê? Porque o meu coração está cheio de opiniões, razões, sentimentos, ideais, ideias, projetos, que não é o que Deus tem para essa hora. Para eu entrar naquilo que Deus tem para essa hora, eu preciso me submeter àquilo que está diante de mim. Eu preciso me alinhar com aquilo que Deus está fazendo diante de mim. Eu preciso querer ser um com aqueles que estão indo à frente. Eu preciso querer pegar no remo dentro do barco para ajudar a remar. Então, o povo, lembra o que eu falei sobre ser treinado? Eles estavam sendo treinados. Sabe, nós aqui, essa congregação, nós estamos sendo treinados. Treinados a ter um só coração. Treinados a ter um só propósito. Uma somente. Nós estamos sendo treinados. Deus está nos levando a um treinamento. Eu e você. Deus está nos levando a um treinamento. Meu coração está correspondendo, eu preciso saber. Meu coração está alinhado com o que Deus está fazendo. Quarto quadro, só para nós fecharmos essa análise, é o que diz em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O profeta falou que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. O que Deus quer converter? O coração. Deus continua em busca do coração. Deus quer converter o coração dos homens. Peço licença para as mulheres nesse momento. Esse versículo não se refere às mulheres. Esse versículo se refere aos homens. Deus quer converter o coração dos homens aos seus filhos. Deus quer ganhar o coração dos homens para os seus filhos. Para que ele não venha e fira a terra com maldição. Deus quer ganhar o coração. O coração dos homens precisa mudar. O coração dos homens precisa ser transformado. O coração dos homens precisa ser ganho. O coração dos homens precisa ser dilatado, transformado, como foi o coração de Abraão. Deus quer converter agora o coração dos filhos aos seus pais. Deus quer converter o coração de todos os filhos. Quer dilatar o coração de todos os filhos. Quer alcançar o coração de todos os filhos para realizar o seu propósito na terra. Então, nós precisamos nos atentar para o nosso chamado como congregação dentro dessa cidade, dentro dessa região que nós chamamos de Grande Decápole, com mais de 1 milhão de pessoas. Nós precisamos nos atentar para o nosso chamado diante do estado de São Paulo, diante de nosso país e diante das nações. Nós temos um chamado do Senhor. Nós somos ligados a muitas igrejas do estado de São Paulo. Nós somos ligados a muitas igrejas no Brasil. E nós somos ligados a muitas igrejas no mundo. Vocês sabem disso. Vocês sabem como nós recebemos pessoas aqui todos os anos, de todas as partes do mundo. Nós temos relacionamento. Vocês sabem disso. Então nós temos uma responsabilidade. Tem irmãos lá em Jerusalém, no Oriente Médio, olhando para cá. Tem irmãos lá na Argentina, olhando para cá.
Tem irmão lá nos Estados Unidos olhando para cá, querendo saber se Deus vai ganhar essa batalha. Porque nós estamos numa batalha, estamos numa luta, temos experimentado muitas coisas maravilhosas de Deus, não é mesmo? Temos experimentado muitas coisas boas de Deus, não é mesmo? Mas Deus está querendo nos levar a um degrau a mais. Deus está querendo nos levar a um degrau mais alto. Mas para isso nós precisamos corresponder com Ele. Abre sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 13, versículo 11. Tem um livreto das publicações Impacto, chamado Uso e Abuso da Língua. E no fim desse livreto, o irmão Ernesto Gentili traz uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos que está dentro disso que nós estamos conversando aqui. Mateus 13, 11. Jesus, ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo dos reinos dos céus, mas a outros não, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o irmão Ernesto Gentili, orando a Deus, ele fez a pergunta: Deus, o que é que temos? O que é que não temos? Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu não tenho? Deus, como é que é esse negócio de ter e não ter? Tem e o Senhor vai dar mais. Não tem, e o pouco que tem o Senhor ainda vai tirar. Como é isso? Como é que é isso? Ele ficou com essa pergunta até que ele entendeu que ele poderia ler o versículo 12, que esse versículo 12 é a chave. Depois nós vamos ler mais versículos, mas esse versículo 12 é a chave para nós entendermos essa pergunta que o irmão estava fazendo. Então ele reescreveu, ele parafraseou esse versículo da seguinte forma. Olha aí o seu versículo 12. Pois ao que tem um coração responsivo, lhe será dado mais oportunidade de responder, e terá oportunidades divinas em abundância. Mas ao que não tem um coração responsivo, até as oportunidades que tiver lhe serão tiradas. O povo no Egito, no deserto, não teve um coração responsivo. Josué e Calebe tiveram um coração responsivo. A Josué e Calebe foi dada a oportunidade de conquistar a terra. Aos demais foi tirada a oportunidade de conquistar a terra. Não significa que eles não foram salvos. Não significa que eles foram banidos do reino de Deus. Não significa que eles perderam a salvação. Deus simplesmente não pôde usá-los. Deus simplesmente não pôde contar com eles. Mas Josué e Calebe, eles não só viram a terra, eles entraram na terra, eles lutaram pela terra, eles comeram do fruto da terra, eles moraram na terra, se alimentaram da terra. Então foi dado a eles muito mais. Eles receberam muito mais. Numa escola, infelizmente nós estamos vivendo isso no Brasil. Nós temos há mais de 34 anos, quando mudou o regime, eu estava justamente estudando as leis educacionais nessa época, e eu fazia um curso chamado pedagogia, não era, pedagógico. Fazia o pedagógico, uma escola técnica de formação de professores. E eu estava estudando nessa época, então eu estudei os pensadores, os psicólogos, comportamentistas e diversas linhas, e eu fiz um curso muito aprofundado, coisas que eu lembro até hoje.
dessa mudança educacional que o Brasil teve. Então a educação no Brasil, desculpe aqui os professores presentes, mas vocês não têm como negar o que eu vou dizer. Muitos alunos começaram a ser aprovados sem ter base, porque houve a implantação de um sistema completamente atravessado, que na sua raiz não era isso que era para ser feito, mas foi o que foi feito no Brasil, e o Brasil começou a aplicar um sistema totalmente atravessado chamado promoção automática. Isso começou em 1985. Eu estava lá, eu vi. E o que aconteceu? Muitos foram avançando sem base, foram avançando sem estrutura, foram se tornando pessoas frustradas, porque não tinha base, não tinha base, não tinha base. Isso é um fato. Nós hoje vivemos uma situação no Brasil onde muitas pessoas têm o seu diploma universitário e não conseguem emprego. Não consegue. Por quê? Tem problema na formação. Enfim, eu queria dizer que na obra de Deus, Deus não age dessa forma. Deus não vai nos tirar do ciclo A para o ciclo B se nós não tivermos base. Deus, como disse o irmão Marcos Monerati, cadê o irmão Marcos Monerati? Cadê ele? Está aí? Está aí não? Não estou enxergando. Está aí não? Está não, né? Ah, tá. Está onde? Levanta a mão aí, Marcos Monerati. Está lá atrás. Ele disse num áudio que ele colocou no grupo Leia: Deus não precisa de treta para fazer a sua vontade. Gostei demais do seu áudio. Deus não faz treta. Deus não vai dar jeitinho para eu e você mudarmos de ciclo. Deus não vai fazer assim, passa, vai. Deus não é pressionado pelo mal para te fazer sentir bem. Deus não faz isso. Deus não negocia aquilo que Ele quer. Deus não negocia os seus propósitos. Deus não vai dar um jeitinho para você mudar de fase. Deus não vai dar. Deus não vai dar atalho. Igual nos jogos do videogame, você tem atalho para mudar de fase. Se você decorar bem, você muda. Não tem atalho. Só tem um caminho no reino de Deus e ele é estreito. Só tem um caminho. Então, Deus, Ele está interessado, irmãos, no nosso coração. Deus, Ele está trabalhando arduamente, seriamente, para que nós avancemos no seu propósito. Não adianta nós ficarmos com saudosismo. Ah, porque eu no passado fiz tal coisa. Ah, porque eu no passado preguei para centenas de pessoas. Ah, porque no passado, quando eu pregava, muitas pessoas se convertiam. Não, porque eu evangelizei muito, eu já ganhei muitas pessoas. Estou falando de vocês não, irmãos, estou falando de mim. Eu já fiz muito isso. Eu não estou inventando historinha, não. Já preguei para muitas pessoas. Centenas de pessoas já se converteram quando eu preguei. Eu pregava na escola. Eu pregava para centenas de colegas à noite. Eu preguei em muitas escolas. Eu visitei muitas escolas. Eu orei por muitos professores, sendo um menino. Eu impus a mão na cabeça de muitos diretores. Mas nada disso vai ajudar no que Deus está fazendo agora. Nada disso vai servir para o que Deus está fazendo agora. Para isso, Jesus usou um versículo para mim, mas foi só para mim. Não se põe remendo novo em vestido velho, Abidério. Não se põe vinho novo em odres velhos.
Porque o que Deus está para fazer na terra é novo, nunca foi visto. Precisamos de um coração inclinado para aquilo que Deus vai fazer na terra. Precisamos de um coração inclinado para se alegrar com o que Deus está fazendo na terra agora. Precisamos rogar a Deus que nos dê um coração responsivo. O que eu falei sobre remendo novo em vestido velho ou em pano velho, está em Mateus 9, 16 e 17. Então, uma vez Deus falou assim para Moisés: Moisés, vai lá, toca na rocha, ou fere a rocha, e vai sair água. E Moisés foi lá e feriu a rocha, tocou na rocha, saiu água. Tempos depois, dias depois, meses ou anos depois, Deus virou para Moisés e falou assim: Moisés, vai lá e fala a rocha e vai sair água. Moisés ficou nervoso com a situação ao redor. Moisés ficou indignado com a situação ao redor. E Moisés foi lá e fez o que ele já tinha feito antes. Tocou na rocha. Não podia tocar. Naquele momento Deus falou para Moisés falar a rocha. E Moisés não falou, Moisés tocou. Isso custou caro. Moisés desobedeceu e por causa dessa desobediência, ele não entrou na terra. Moisés deixou de ser salvo por causa disso? Não. Moisés não deixou de ser salvo, mas ele desobedeceu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós passamos a linha na hora que não pode passar. E aí nós temos que tomar muito cuidado quando nós ficamos passando a linha toda hora, né, Ibra? É perigoso. Toma cuidado. Toda hora passa a linha. Toda hora passa a linha. Mas, se naquele momento Deus disse, não passa, você passou, tem consequências. Não estou falando de salvação, entenda isso. Eu não estou falando de ser salvo. Deus quer nos usar para realizar o plano dele na terra. Deus quer nos usar para manifestar a sua presença na terra. Mas nós precisamos de um coração responsivo. Nós precisamos de um coração inclinado. Vamos voltar lá para Mateus, onde nós estávamos. Mateus 13. Vamos ler a partir do versículo 13. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem, nem entendem. No Novo Testamento, nós temos a expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. Mateus 11, 5 fala, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Mateus 13, 9, versículo anterior a esse texto que nós estamos lendo, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O versículo 43 de Mateus 13 diz assim, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito em Apocalipse diversas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando. Ouça com atenção o que Deus está falando. No hebraico, a palavra ouvir é chamar. Chamar é ouvir, trazer para dentro, internalizar e praticar, viver. Chamar é ouvir, é praticar, é viver o que você está ouvindo. Irmãos, nós somos desafiados pelo Senhor hoje
a vivermos o que estamos ouvindo, o que Deus está falando com você hoje, o que Deus está falando conosco hoje, o que Deus está falando com a sua casa hoje, o que Deus está falando, irmãos. Nós precisamos andar naquilo que Deus está falando. Se nós não andamos naquilo que Deus está falando, nós não mudamos de ciclo. Por isso nós temos muitos irmãos convertidos há 20 anos, 30 anos, mas são meninos espirituais. Não praticam o que ouvem, não corresponde com o que Deus está falando, não amadurecem, não muda de ciclo, continuam no mesmo ciclo. Por quê? Porque Deus quer correspondência para mudar de ciclo. Deus quer resposta para mudar de ciclo. Isaías falou assim: eu não tenho condições, eu não posso. Como que eu vou ser usado pelo Senhor? Sou um homem, meus lábios estão impuros. Não tem problema, eu vou purificar os seus lábios. Posso? Pode. Jeremias falou assim: eu sou menino. Não tem problema, eu vou te ensinar. O que você está vendo? Eu estou vendo uma árvore. O que mais que você está vendo? Parece bobo isso, né? O que você está vendo? Letra A. Você está vendo? Letra B. Fala para Deus o que você está vendo. Deus vai treinar você. Deus treinou Isaías. Deus treinou Ezequiel. Deus treinou Jeremias. Deus quer treinar você também. Deus quer nos treinar. Deus está chamando essa congregação. Nós estamos em treinamento. Você vai entrar no treinamento, você vai ficar na periferia. Você vai entrar no treinamento daquilo que Deus está fazendo, você vai ficar olhando de fora. Isso aqui, aquilo dali, não, assim não, não quero, não gosto, não entendo. Alô? Você não está mudando de fase. Você está ficando na mesma fase. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Presta atenção. Presta atenção. Quantos frutos estão sendo produzidos? Quantos frutos estão sendo colhidos? Deus está nos chamando, Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando. Abre sua Bíblia comigo, por favor, ainda, em Mateus 4, 24. Então, acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Jesus falando: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. À medida em que Mateus 4, 24, não é? É Marcos 4, 24, será? Mas está escrito na Bíblia. Meu Deus, um dia eu aprendo. É Marcos? Marcos 4, 24. Graças a Deus. Os irmãos estão prestando atenção ainda. Que coisa boa. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Então, tomem cuidado com o que vocês vão ouvir. Não é do que eu estou falando aqui agora. Não é a minha pregação. Não são as minhas palavras. É aquilo que o Espírito Santo está testificando no seu coração. É isso que você deve tomar cuidado. Aquilo que o Espírito Santo está dizendo assim: presta atenção, cuidado. Aquilo que o Espírito Santo está acendendo uma luzinha vermelha para você. É isso que você precisa prestar atenção. É isso que você precisa tomar cuidado. Não são as minhas palavras. Não é o que eu estou falando, é o que o Espírito Santo está falando no seu coração. É isso que nós precisamos atentar. É sobre essas coisas que o Senhor vai nos pedir resposta. São sobre essas coisas que o Senhor espera a resposta de nós. Nós precisamos aprender a corresponder às oportunidades que o Senhor nos dá. São oportunidades. São oportunidades que o Senhor nos dá e nós precisamos responder a essas oportunidades. Vamos voltar para Mateus 13 para nós terminarmos.
Mateus 13:16. Gabriel. Bem-aventurados ou felizes. Mateus 13:16. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, né? Bem-aventurados são os seus olhos e seus ouvidos, pois eles ouvem. E Jesus está falando, ouvem porque estão praticando o que estão ouvindo, estão entrando naquilo que estão ouvindo, estão abraçando aquilo que estão ouvindo, estão desejosos de corresponder com o que Ele está falando, com o que Ele está fazendo. Cuidado, para não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor espera de nós, irmãos, um coração responsivo. E o Espírito Santo está trabalhando para que nós tenhamos esse coração responsivo. É o Espírito Santo que nos auxilia para nos ouvir, a fim de nós podermos corresponder. É o Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ajudar a corresponder. É Ele que vai nos ajudar a responder ao Senhor. Não é na minha força, não é na minha carne, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém, irmãos? Precisamos corresponder com o Senhor. Precisamos dizer sim para o Senhor. Precisamos dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. A resposta, irmãos, vem de nós. Para de cochear entre um e outro caminho. Para de ficar com lenga-lenga. Para de ficar indo e vindo. Se firma no caminho do Senhor. Abraça a obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Entra no rio de Deus. Entra nesse rio. Vai para